Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Muito bom dia. Que a bênção, que a graça, que os anjos do Senhor, que o Eterno visite o teu lar no decorrer desse dia e que as bênçãos caiam sobre a nossa vida de uma forma sem medida. Tenho certeza que cada um de nós, nessa manhã, quando nos acordamos, nós temos algum anseio, nós temos alguns sonhos, há esperança no nosso coração, mas o meu pedido a Deus nesse momento é que no poder dEle, é através dEle, é diante dEle que nós conquistamos todos os nossos sonhos. A cada dia nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor e nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Eclesiastes, capítulo 6, o versículo 1 e o versículo 2. Há um mal que vi debaixo do sol e que pesa sobre os homens. O homem é quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja, mas Deus não lhe concede que disso coma. Antes, o estranho come, também isso é vaidade e grave aflição. Eu quero nessa manhã chamar a tua atenção para o capítulo 6 do livro de Eclesiastes. E no Novo Testamento, não sei se alguém já conseguiu fazer essa contabilidade, que 215 versos eles falam a respeito de fé, 218 eles falam a respeito de salvação e 2084 versos falam a respeito da vida financeira do cristão, de um ser humano, como é que ele deve administrar os recursos que ele recebe de Deus. Das 38 parábolas que Jesus proferiu, 16 elas falam de dinheiro, falam de recursos. Tenha certeza de um ponto, nós acabamos concluindo o seguinte, que o livro de Eclesiastes ele fala mais de dinheiro do que de salvação. Dinheiro na vida de uma pessoa que não tem Cristo na vida, que não entende de onde provém todas as suas bênçãos, é um obstáculo para que ela possa ser salva. É por isso que a palavra de Deus fala que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. A riqueza pode ser um bem grandioso, uma bênção de Deus para a vida de alguém que compreende de onde provém todas as coisas, mas a mesma bênção de Deus pode ser um obstáculo na vida de alguém que acredite que ele veio para essa terra para ter riqueza, para viver em função da riqueza, para usar para o seu bel prazer e para que isso amassageie o seu orgulho e o seu ego. A maneira como nós nos relacionamos com a riqueza, com o dinheiro que nós temos, revela quem é o Senhor do nosso coração. Quem é que conduz a nossa vida? É o Deus do dinheiro ou Deus eterno, doador de todas as bênçãos para a nossa vida? No versículo 2, o capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, Salomão compreende perfeitamente que Deus lhe concedeu sabedoria e atrelado à sabedoria que Deus lhe dá, por ele ter sido sábio em fazer um pedido sábio ao Senhor, Deus também lhe dá riqueza e muitos bens. Como nós podemos ler no versículo 3 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, o autor fala que ter 100 filhos era uma bênção para qualquer judeu. Era, na verdade, uma garantia de um futuro de um idoso. Era a garantia de que os pais seriam cuidados pelos filhos. Quanto mais filhos, mais proteção, mais amparo, mais previdência. Era a bênção de Deus para a vida de toda a família. Quando um membro da família era sepultado sem ter a honra devida de uma família, era considerado como sendo uma maldição. Era uma desonra para qualquer pai, para qualquer mãe. Ter muitos filhos era uma garantia, era uma segurança. E depois que os seus pais morressem, os seus filhos honrariam seus pais com um sepultamento digno, com respeito, com dignidade, com uma cultura daquele período de fato determinava que deveriam ser sepultados mais idosos. Ir a essa terra e não desfrutar da vida é passar por um aborto, era uma abominação, era na verdade não ter recebido a bênção de Deus, era não desfrutar desse mundo, era não ter contato com as pessoas pelas quais lhe geraram. Para o judeu, o aborto era uma aberração. Um filho que nascia morto, ele não tinha ritos funerários, ele na verdade não recebia o nome, ele não tinha uma lápide no seu sepulcro. Na verdade, vir a essa terra sem ter a oportunidade de dar sequência à vida, era compreendida como sendo uma maldição para toda a família. Como nós encontramos no versículo 6 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, ter propriedade, ser um homem rico e não desfrutar dessa vida não valeria a pena
ter ganho tantos recursos, ter acumulado tantas riquezas. A alegria de viver, a alegria de estar com vida é desfrutar da vida, é viver em sabedoria, é conhecer a Deus, é amar a Deus acima de todas as coisas, é fortalecer o relacionamento com as pessoas que estejam próximas a você. Isso é, de fato, viver uma vida feliz. O sábio não teria nenhuma vantagem sobre o tolo se ele vivesse como o tolo vive. O tolo vive uma vida insaciável. O tolo, na verdade, se acorda pela manhã e busca satisfazer os seus desejos nos prazeres dessa terra, na busca incessante por poder, por dinheiro, por carro, por casa, por coisas. Na verdade, a sua vida é consumida em função disso. O consumismo faz com que a cada dia ele se levante e queira cada vez mais. E quanto mais tem, ele busca cada vez mais. O seu coração jamais se sacia, jamais ele encontra paz. Quando ele deita à noite ansiosamente, a ansiedade ele consome, já pensando nos afazeres e nas atividades do outro dia, preocupado como ele irá conquistar mais recursos no dia seguinte. Feliz é aquele que vive uma vida feliz com o que conquistou, com o que recebeu de Deus. Ele pode até não ter muito, mas ele está feliz com o que ele recebeu. Algumas pessoas conseguem viver uma vida feliz assim, há outras que não conseguem. Ser sábio é estar feliz com a bênção de Deus, com aquilo que conquistou. Aqueles que conseguem viver dessa forma encontraram a verdadeira sabedoria. Jamais nós devemos nos esquecer, todos nós fomos feitos da mesma matéria. Somos filhos de Adão, fomos criados do pó da terra. Independente da maneira como nós vivamos, todos nós um dia voltaremos para o mesmo lugar, seremos sepultados. Somente aqueles que escolheram a sabedoria serão chamados por Deus para viver com Ele e reinar com Ele eternamente. Mas aqueles que resolveram viver a sua vida independente da sabedoria serão destruídos eternamente, terão morte eterna e voltarão para o pó e nunca mais voltarão a existir. Quem, na verdade, traz sentido para a nossa vida é Cristo. São as escolhas que nós fazemos enquanto respiramos. Se nós, na verdade, queremos ter sentido na nossa caminhada, entender do porquê nós estamos aqui nesse mundo, nós precisamos abraçar a sabedoria, nós precisamos permitir que a graça nos encontre. Todo aquele que se coloca no caminho da graça, a graça lhe abraça, a graça lhe salva. Nós precisamos entender um ponto nessa manhã: a graça jamais acaba. Um dia a graça não estará acessível. Isso não quer dizer que ela acabou, mas a graça jamais irá se acabar para os seus filhos. Hoje é o dia que nós temos a oportunidade de sermos abraçados pela graça, de sermos tomados nos seus braços. Peço a Deus nessa manhã que cada um de nós façamos isso com a nossa vida. Nós jamais deveríamos nos esquecer. Deus nos criou para que nós vivêssemos aqui para sempre. Mas com a entrada do pecado, nós entendemos uma coisa: nós não fomos criados para viver nessa pátria. Nós não fomos criados para viver aqui nesse mundo, dentro do grande conflito. O maior desejo do nosso coração é um dia voltarmos a estar com Deus, seguros na presença dEle por toda a eternidade. É por isso que o nosso coração anseia sermos repatriados, sermos levados para a Nova Jerusalém, para viver com Deus ao lado dos seus anjos por toda a eternidade. Os dias que nós vivemos aqui são dias que Deus nos dá para que nós possamos fazer as nossas escolhas, decidirmos qual será o destino eterno da nossa vida, do nosso coração. Se escolhermos a sabedoria, seremos salvos. Se dermos as costas à sabedoria, seremos destruídos eternamente. Mas em nossa mão está o direito de fazermos as nossas escolhas. O meu pedido a Deus nessa manhã é que Ele nos tome nos seus braços, nos abençoe, nos conduza e nos conceda a graça de estarmos com Ele eternamente. É por isso que a cada manhã nós somos chamados a nos voltarmos para Deus, porque é o nosso primeiro compromisso e a nossa primeira responsabilidade é abrir o nosso coração. Independente da nossa etnia, independente da nossa fé, independente do nosso credo, nós precisamos amar a esse Deus, colocar a nossa vida nas suas mãos. Se porventura nessa manhã você tem algum anseio, alguma necessidade, alguma bênção a ser alcançada, esse é o momento de você colocar diante das mãos do Senhor. Eu estarei orando pela tua vida, estarei clamando a Deus por você e tenha certeza, com a fé e a segurança no braço do Onipotente, num Deus que jamais conheceu a derrota, nós alcançaremos a vitória no braço do nosso Deus. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos mais uma vez. Queremos ser do Senhor a cada dia. Fica conosco no decorrer desse dia. É o nosso pedido, é a nossa oração
e nós o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.